Bom, vocês voltaram e aqui estou eu para falar sobre a minha rotina de estudos até a aprovação. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar é o seguinte: a minha rotina de estudos passou por 3 fases diferentes, tá? E eu chamo a atenção para isso porque muitas vezes vocês têm a impressão de que a rotina de estudos dos aprovados é extremamente linear, que a pessoa começa lá no primeiro dia de estudos estudando X horas por dia e ela segue essa rotina até o dia em que é aprovada estudando as mesmas horas por dia. E não é assim que as coisas funcionam normalmente. Isso porque, como regra, a aprovação nos concursos das carreiras jurídicas não é um tiro curto. Normalmente se exige uma preparação aí a médio e longo prazo. E sendo dessa forma, dificilmente você vai conseguir manter ao longo desse período prolongado uma trajetória de estudos extremamente linear. No meu caso, eu passei por 3 diferentes fases. Na primeira delas, eu me dediquei exclusivamente aos estudos e advoguei de maneira pontual apenas com a finalidade de obter a atividade jurídica necessária. Num segundo momento, eu conciliei os estudos para concurso com uma advocacia mais profissional, em que eu atuava diariamente num sindicato, advogando, fazendo atendimentos, elaborando petições e participando de audiências, porém em apenas meio período. Nos outros 2 turnos, tarde e noite, eu me dedicava aos estudos para concurso. E na terceira e última fase, eu conciliei o estudo para concurso com o exercício do cargo de analista do Ministério Público da União. Nesse caso, eu fui nomeada para analista do MPU e me mudei para Brasília. Eu sou de Fortaleza, Ceará, onde resido também atualmente. Mas nesse período eu me mudei para Brasília, fui morar sozinha e conciliar os estudos para concurso com uma rotina de trabalho de 7 horas diárias. Então, com certeza, essa terceira fase foi o período mais desafiador da minha preparação. Não somente por conta da conciliação do trabalho com os estudos, que de fato é bem complicada, principalmente quando a gente está falando de uma carga horária de 7 horas diárias, mas também pelo fato da mudança em si, por estar numa cidade nova, morando sozinha e, além das preocupações com o estudo e o trabalho, eu também adquiri novas preocupações de dona de casa. Eu considero que esse primeiro momento, essa primeira fase em que eu pude me dedicar de uma maneira mais intensa aos estudos para concurso, foi extremamente importante, principalmente com relação à questão da formação da minha base e no próprio avanço do conteúdo constante nos editais do concurso em que eu tinha interesse. Por outro lado, ter o dia todo livre ou praticamente todo livre para estudar exige muita disciplina, porque você tende a ficar procrastinando. Além disso, a questão financeira começa a pesar. Afinal, fazer concurso não é barato. Você gasta com inscrição, passagem, hospedagem, cursos, livros, materiais, enfim. E a pressão de não ter um emprego, de não ter um trabalho, uma fonte de renda, acaba, de certo modo, atrapalhando. Já no segundo momento em que eu exercia a advocacia de forma mais profissional, tendo em vista que eu tinha trabalhos como advogada para fazer durante pelo menos um turno no dia, eu percebi que o conforto financeiro que me foi dado a partir desse trabalho possibilitou com que eu pudesse me manter firme nos meus estudos. E como eu já tinha tido um período de dedicação mais exclusiva, achei que a mudança foi extremamente positiva. Diminuiu um pouco a pressão para passar logo, diminuiu um pouco a pressão por não ter dinheiro para bancar os meus estudos, para bancar a minha preparação e, por outro lado, desviou o foco 100% do concurso público. Eu tinha outras preocupações e conseguia não passar todo o meu dia focado única e exclusivamente no estudo para concurso. Já quando eu assumi o cargo de analista do MPU em Brasília, realmente houve uma diminuição drástica do tempo de estudo diário. Quando eu conseguia completar as 3 ou 4 horas de estudos por dia, eu comemorava, pois isso acabou virando uma raridade. De fato, quando eu assumi o cargo, eu senti muito a diferença com relação à dedicação para os estudos. Mas eu já estava com uma base bem consolidada e quando eu fui para Brasília, eu também já tinha tido a aprovação
em algumas defensorias públicas, no caso do DPDF e DPE Goiás. A minha aprovação, entretanto, na DPSE veio nesse período em que eu morava em Brasília. Mas como eu falei para vocês, já tinha uma base formada e me mantive ali estudando, mesmo que com uma carga horária bastante reduzida. Se, por um lado, o fato de ter assumido o cargo de analista do MPU me deu uma segurança de que eu teria agora, a partir dali, um cargo público garantido para o resto da vida, por outro lado, foi extremamente desafiador lidar com o cansaço físico e mental e ter realmente força de vontade para estudar depois de um longo e cansativo dia de trabalho. Mas valeu muito a pena. Então, como eu passei por 3 fases completamente diferentes, uma de dedicação exclusiva aos estudos com a advocacia pontual, apenas com a finalidade de obter atividade jurídica, uma segunda com o estudo para concurso conciliado com uma advocacia de meio período e um terceiro momento com o estudo para concurso conciliado com o exercício de um cargo de analista que demandava 7 horas diárias, eu posso dizer com bastante tranquilidade que todas as situações têm vantagens e desvantagens.